paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom ter vocês por aqui para juntos ouvirmos uma mensagem especial de Deus para os nossos corações. Sejam muito bem-vindos. Eu quero muito que você se inscreva no canal Maná do Céu. Depois de você clicar no botão ao lado, vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para receber as notificações do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam em geral, todos os homens. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que devia habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, desce ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios e esvaziam-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegrem com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes.
e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E ele os abençoa de modo que se multiplica muito, e o seu gado não diminui, mas outra vez decrescem, e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e o faz andar desgarrado pelo deserto, onde não há caminho, mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanho. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmo 107. Exalta a bondade e misericórdia de Deus e convida as pessoas a louvá-lo e agradecerem-lhe. O salmo também reflete sobre a libertação do povo do cativeiro. Versículo 1. A explicação desse Salmo 107 convida a reconhecer a bondade e fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Versículo 28 ao 30 reflete sobre como Deus livra as pessoas da sua angústia e as leva ao porto desejado. Versículo 9 reflete sobre como Deus sacia o sedento e satisfaz o faminto. Versículo 8 convida as pessoas a renderem graças a Deus por sua bondade, pelas maravilhas que Ele faz. O Salmo 107 pode ser interpretado como um convite a reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias, cultivar um coração grato e louvar a Deus em todo o tempo, confiar em Deus e entregar-lhe os planos, os sonhos, os medos e as angústias. Exaltar a bondade de Deus em contraste com a maldade do homem. Orar, independente de aquilo que se recebe, porque Deus estará sempre conosco. Em 2 Coríntios 4, 6 e 7, Paulo compara a si mesmo e aos seus companheiros de ministério a vasos de barro que contêm o tesouro da glória de Deus. Os versículos 4 e 6 de 2 Coríntios, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração. 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, este tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que isso significa? Deus brilhou em nossos corações para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. O poder supremo pertence a Deus e não a nós. Fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Paulo escreveu a 2 Coríntios para os membros da igreja em Corinto. Ele reconheceu que coisas ruins acontecem a pessoas boas e que a vida é muitas vezes injusta. Ele testificou que Jesus Cristo tem o poder de consolar-nos em nossas provações. A semente que caíram em boa terra são as pessoas que ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. A mensagem da parábola é que a palavra de Deus gera salvação, regenera, liberta, produz fé, santifica-nos, dá crescimento no conhecimento do caráter de Cristo, nos confronta em nossos pecados e corrige nossos pensamentos, emoções e ações, educa-nos em nosso coração, para que nós tornemos parecido com Cristo, a fim de nos deixar preparadas para uma vida que glorifica ao nosso Pai Celestial.